Como fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo, como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a conversa ao pé do rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso canal, é o nosso portal e você não está no lugar errado, tá? É aqui mesmo. Para tocar o barco hoje nós trouxemos Oswaldo Montenegro e a música Bandolins, a música que lançou ele no sucesso. Na época, o Oswaldo Montenegro era conhecido como o Papa Festival. Todo festival que ele entrava, ele ganhava. Tinha virado rotina, né? Então, essa daí é para lembrar. Essa música é de 79, se não me engano. Matar a saudade um pouquinho, de música de verdade. Não é saudosismo não, gente. É qualidade mesmo, é o que a gente está vendo aí. Olhando em volta, a gente não tem condições de imaginar outra coisa, né? Então tá bom, gente, aí, compartilha, mete o dedinho aí, dá like, diz que gostou, se inscreve, não gostou também, passa para os inimigos, que o que é ruim a gente dá para os inimigos. O importante é fazer o nosso comercial. Então tá bom, gente, vamos embora que hoje é sexta-feira, só tem hoje. Agora só segunda, só se tiver algo extraordinário. Tá bom? Bem, hoje é sexta-feira, vamos embora. Último dia da semana. Provavelmente não vai ter mais nenhum vídeo, nenhum áudio, nada, até segunda-feira, porque a nossa programação é de segunda a sexta mesmo, mais ou menos nesse horário. Não tem uma coisa muito certa. E como também é comum, eu sempre gosto de começar um programa linkando com o passado, para mostrar que aqui a gente não tem memória seletiva. E ontem, como eu falei, dentro do contexto da minha fala principal, é que muitas pessoas compreenderiam tudo errado, ou não compreenderiam errado. É porque as pessoas gostam de se drogar. E não entendem. Teve gente até que falou o seguinte: nossa, você defendendo o Carlos Bolsonaro, ainda dizendo que o Bruno é inocente, só falta você falar que a Terra é plana. Bicho, é isso aí, é o que eu falo. Shakespeare tá certo, foi por isso que eu abri, tá? A raiva, o ódio, o rancor, tudo isso aí é um veneno que a pessoa toma esperando que o outro morra. E ele explica muito bem o tipo de comentário, o tipo de idiotice que você vê de alguém que você chega pro cara e fala assim: olha só, cara, eu só quero que você raciocine, pensa, acompanha meu pensamento. Não, isso é muito difícil, isso é muito duro. Fica muito mais fácil você se iludir. Agora eu entendo porque que canais como o meu, como o Duplo Expresso, tem visualizações assim, vamos dizer, baixas. Eu não considero as visualizações do meu canal baixas. Eu considero elas extremamente seletivas. É um separador entre a água e a sujeira. Porque, honestamente, mas dá para entender por que alguns canais têm dezenas, centenas de milhares de visualizações. Porque as pessoas vão lá da mesma forma que o cracudo
vai na Cracolândia pegar sua dose de droga. Ele vai lá se iludir. O cara olha assim: Bolsonaro vai cair amanhã. Aí o cara vai lá, aí são dezenas, centenas de milhares de cliques. E o malandro que tá lá, rindo de orelha a orelha. Aí ele lança mais 5 vídeos no dia. Nenhum deles com responsabilidade nenhuma. Nada, porque o público é amorfo, é um público idiotizado, envenenado, que vive procurando ódio. Aí o cara fala assim: Moro encrencado, Moro vai ter que se ver com a justiça. Nesse quadro atual aí, você acha que o Moro vai se ver com justiça nenhuma? O sistema penal brasileiro trata o juiz, o ex-juiz, o magistrado como um semideus ou um deus completo. Você acha que qualquer juiz vai sofrer algum tipo de sanção, de penalidade, muito menos o Moro, no quadro atual, sem mudança nenhuma no cenário? Você é idiota a esse ponto? Mas como você é idiota a esse ponto, você fica entrando nesses canais e clicando lá e vendo clickbait. Aí você vai ver, o cara simplesmente pegou, abriu o jornal, leu uma notícia e inventou um título para aquilo ali chamativo, que se chama de clickbait, né? E pronto, acabou. Ou então é fake news mesmo, o cara pega e inventa inteiro. Então eu ontem convidei essas pessoas para reflexão e falei: no final das contas, nós estamos num período de entre-safra, no final das contas, a família Bolsonaro vai se sair bem, porque simplesmente aqueles caras não podem ter matado a Marielle, porque existem provas que não tem como, tá? Provas técnicas, incontestáveis. Aí aparece um jornalista, mais um fajuto, como Ken de Alencar, como outros qualquer, e o cara é obrigado a chegar no meu site, no meu canal, no canal do Rômulus, aonde nós não temos isso aqui de forma profissional, para o cara pegar a informação certa, correta, ser bem tratado. Não, vai lá e pega lá uma bomba, o cara vai dar uma bomba, o cara deu uma bomba, uma notícia, uma coisa pública que não corre em segredo de justiça, que ele foi indicado pela assessora da vereadora como um possível interessado na morte da Marielle, em cima de uma coisa pífia, uma discussão, como já houveram milhares do pai dela, dele e de outro. É os antagonismos baratos da esquerda e direita, que no final das contas quem capitalizou foi a direita. Mas isso não vem ao caso. Vem ao caso que simplesmente foi isso aí. Inclusive eu sempre perguntei se essa assessora também foi investigada como possível envolvida no crime. Afinal de contas, a técnica forense ensina isso. Tá? Mas, se não foi, ótimo. Problema de cada um, porque eu não faço parte da polícia e cada um sabe qual é o seu método de investigação. Não estou nem aí. Agora, a obtusidade é muito grande e ela explica muito bem esse quadro que nós vivemos. Esse quadro de polarização que tanto interessa aos realmente donos do poder. Dito isto, vamos fazer aqui uma petit análise internacional, né? Que é o seguinte: toda vez que os Estados Unidos está na merda, está fudido, está por baixo, eles recorrem a tudo. Afinal, guerra híbrida é isso, né? E dessa vez não foi diferente. Já está para ser lançado a Batalha de Midway, mais uma bocejante batalha da Segunda Guerra, provavelmente reescrita e manipulada pelos Estados Unidos para parecer outra coisa. A Batalha de Midway, para quem não sabe, foi a batalha pelo controle das ilhas e aconteceu, acho que em julho, foram 3 ou 4 dias de julho, ou junho ou julho, mas acho que foi julho, de 1942, entre uma força-tarefa dos Estados Unidos, composta por 3 porta-aviões, e do lado japonês 4 porta-aviões. De um lado o almirante Nimitz e do outro lado o almirante Yamamoto.
E antes que alguém veja isso aí, eu vou lá dar logo o spoiler da realidade, que aquela batalha foi vencida pelos Estados Unidos, tá? Na pura cagada. Por quê? Porque o primeiro levante de aviões dos porta-aviões americanos, acho que do Yorktown, que levantaram voo, dos 40 que levantaram voo, só um voltou. Isso, de 40 só um voltou. E acho que, se não me engano, foi um TBF Avenger que, por acaso, no meio das nuvens, voltando, viu os aviões japoneses. Por acaso, encontrou os aviões japoneses que ainda estavam reabastecendo, com total falta de segurança, aculhão, botando combustível em cima do convés, sem nada, porque estava tão fácil. E ele não sei se foi um avião de mergulho, um Dauntless, tá? Ou se foi um Avenger, mas acho que foi um Dauntless. E o Dauntless desce, mergulha, joga uma bomba, acho que de 500 quilos, mas como estava cheio de gasolina em cima, eles estavam reabastecendo todo ao mesmo tempo, o que é outra falha estrutural, uma falha de organização, um relaxo provocado pela facilidade que foi Pearl Harbor, e ali estava se tornando outra facilidade. Aconteceu isso. Então ganharam na cagada, de sorte, porque eles eram para ser dizimados de novo. Ali o Japão perdeu 4 porta-aviões e os Estados Unidos perdeu um, Yorktown. Eles perderam Kaga, Shogo, são 4 nomes japonês também aqui de cabeça. Eu estou dirigindo, gente. Eu não tem nem como anotar alguma coisa. Tudo que eu estou falando é de cabeça, pelo amor de Deus. Tem nada aqui. Então, o que acontece? Mais um filme heróico, patriótico, falando sobre as mesmas coisas, porque é isso que eles gostam de fazer, repetir a exaustão. Quando eles perdem a briga, eles mandam um Rambo. Aí eles mandam um Rambo, o Rambo ganha a guerra que eles perderam no campo real. É imperdível. Mais um grande filme que eu pretendo nem passar perto. Até porque, para mim, aquilo ali é bocejante. A guerra no Pacífico é bocejante. Então, mas não percam, tá? Porque isso daí é mais um motivo da Guerra Fria americana. Falando nisso, vamos vir para a América do Sul. A cena mais bonita, linda que eu vi essa semana é do único país da América do Sul que está completamente pacificado, em paz, tranquilo, sem risco nenhum de manifestações públicas, sem enfrentamento de polícia, sem tiro, sem bomba, sem nada. Nada da polícia atirar no povo, nada. Você acha que é onde? É isso mesmo, na Venezuela. Na Venezuela, os estudantes e os militares saíram de braço dado. Mais bonito que isso não existe. Mais inclusivo que isso não existe. Isso deveria servir de alerta para a nossa esquerdinha, a nossa esquerda de DCE, a nossa esquerda mama emprego, mama rola, a nossa esquerda de currículo falso, inflado, que vive encostado pelas universidades federais, não defendendo o ensino brasileiro, mas defendendo suas bocas. E dando munição para o adversário. Então isso aí que deveria ser ensinado. Lá não tem esse papo de porco de farda. E não tem aquele negócio, por que nossos militares não são de esquerda? Por que não tem militar de esquerda? Porque eles não são... Olha, os militares da Venezuela, eles eram de extrema direita. E ficaram neutros, ficaram de esquerda, por quê? Existia uma doutrinação, um caminho, uma aproximação. Nada acontece por acaso, porque é a mesma coisa do Bolsonaro e de todo mundo. A esquerda está sempre esperando que alguém faça por ela o trabalho sujo, o trabalho limpo, o trabalho mais ou menos, o trabalho, porque não tem nenhum apego pelo trabalho, só pela arrogância, pela prepotência. Ninguém vai atrás.
nenhum grupo, nenhuma entidade, nenhuma nada. O que a gente vê aí são sindicatos e escândalos ligando partidos e partidecos a sindicatos. Tem um partideco aí que até hoje só fez um vereador que está envolvido até o pescoço. Desvio de grana de sindicato. Tá? Façam as contas aí que vocês vão achar. Partido nacional que tem mais de 20 anos, que não elege ninguém, que não tem porra nenhuma, que seus dirigentes não trabalham, vivem por aí cagando sentença. Vocês vão achar quem é. Com isso aí a palavra cruzada fecha. Tá? Facinho. Vocês vão ver. Então esse aí é o retrato e o que a gente tem para ver. E o assunto principal de hoje é o que está oculto de todo mundo. Até agora eu não vi ninguém falar. Então, mais uma vez, que o Rubão venha falar, né? Que o Rômulo venha falar. Eu vou até dar pauta para ele estender, para a gente fazer uma corrente. Eu não estou vendo nenhum partido trabalhista, nenhum partido de esquerda batendo violentamente na medida provisória 905, ou seja, é a medida provisória mais equânime que o Brasil já teve. Tá fantástica. Gente, tá um negócio maravilhoso. Ela simplesmente iguala negros, brancos, azuis, qualquer um. Somos todos escravos a partir de hoje. O programa verde e amarelo é para ficar vermelho de vergonha. É simplesmente um ataque a tudo que se tem como princípio. E muito bom para quem ficou defendendo essa direita de merda que está aí em assumir o poder. Esse neoliberalismo escroto, que, repito, é uma tendência. Eu vou dizer para vocês, eu entrei na Petrobras em 1987, no governo do Sarney. Foi o último concurso público para a Petrobras, porque dali em diante o FMI, que passou a dar as cartas, não aceitava mais nenhum concurso. Porque o FMI é aquele agiota que você deve a ele, e ele entra na sua casa e diz o que você vai comer e o que o seu filho vai levar de merenda para a escola. Ele toma o danoninho do seu filho e leva. E fala assim, você me deve e você não vai tomar danoninho. É assim. Então, desde que eu entrei na Petrobras em 87, pós-regime militar, que nenhum funcionário de estatal tem paz. Quem é funcionário de estatal ou funcionário público sabe disso. Ninguém tem paz, porque a única coisa que a gente escuta desde esse dia, desses governos que se sucederam e nada criaram no país, a única coisa que esses governos fizeram nesse período inteiro foi vender e dilapidar o patrimônio público, tantas e tantas vezes, tantas quanto fosse necessária, e nenhum governo desse atacou o cerne da questão, o princípio básico de toda a tragédia brasileira, porque não é a CLT que fode o Brasil, o que fode o Brasil é o DAS, é o cargo comissionado, é a carga política que existe em cima da máquina pública brasileira, porque o cidadão que vai numa repartição pública, ele não sabe que muitas vezes o chefe daquilo ali é um desqualificado nomeado por um político. Ele não tem vínculo com a administração pública, ele é um DAS. Aqui o negócio ficou tão grande, tão surreal, que até para gerir o dinheiro da nossa saúde foram criadas OS, que na realidade são organizações feitas para receber o dinheiro, tirar parte da propina e repassar com menos 10, menos 15, menos 20 do orçamento da União, para ser roubado. Então é o seguinte, Getúlio fez, os militares completaram, e esses governos que se sucederam, muitos fingindo ser de esquerda, dilapidaram tudo. E o Bolsonaro hoje é a cereja do bolo. A medida provisória 905 é uma coisa fantástica. É a senzala de volta para todos. É a senzala para todos. Aonde o seu fundo de garantia passa a ser de 2%. Acabou os 8%, agora 2%.
A periculosidade passou a 5%, ou seja, você vai arriscar sua vida por 5%. Enquanto isso, o cara simplesmente é ascensorista do Palácio do Planalto ou de qualquer um dos poderes, ganhando 17, 20 mil reais por mês, e ele não é seletista, está cagando e andando. A CLT, até porque a CLT toda é baseada em baixos salários. A iniciativa privada no Brasil paga os piores salários. Os salários é para meia dúzia, o resto simplesmente ganham salários vexatórios. Pior ainda agora, depois do assassinato das nossas empreiteiras, que eram os melhores salários do Brasil para operário, para peão. Um ajudante na Odebrecht ganhava cartão Sodexo, alimentação, plano de saúde e 2 salários mínimos para ser ajudante totalmente desqualificado. Nunca vi essas empresas construtoras fazerem caravana a Brasília pedindo redução de benefícios e de vantagem para os empregados. Tá? Enquanto isso, como eu falei, a Boeing simplesmente suborna os órgãos reguladores americanos, e eu não estou vendo nenhuma lava-jato nos Estados Unidos, nem o presidente da Boeing preso e humilhado, porque a única coisa que a Odebrecht fez na sua vida é fazer exatamente o que todas as empresas americanas fazem, com exceção dos assassinatos, que não me consta que a Odebrecht praticasse assassinatos pelo mundo, como praticam as petroleiras americanas e outras empresas, provocando até guerras. Estudem um pouco a América Central e vejam o que os Estados Unidos fez por aquele povo. Só deu uma aliviada com Roosevelt. Antes de Roosevelt e depois de Roosevelt, aquilo virou um inferno. É por isso que eu tenho apreço pelo Roosevelt. Tenho sim, porque dentro do seu quadro, dentro do que ele foi fenomenal. E o povo americano sabia disso. Depois dele, a tragédia. Depois dele veio tudo que está aí. Então é o seguinte, eu não estou vendo nenhum grande líder, eu não estou vendo ninguém se batendo. Eu estou vendo o pessoal preocupado com a ação policial em cima da Marielle, como se isso daí resolvesse alguma coisa para o Brasil. Como se a Marielle fosse primeira-ministra. Não estou aqui dizendo que não me solidarizo com a dor de quem a perdeu. Se bem que a maior dor, que pelo que parece, pela briga escarniçada dos familiares da viúva, tudo por causa de dinheiro, pensão, eu fico com pena é dela mesmo, que foi embora, e acho que filha que ela tinha, né? Então, isso aí eu acredito. O resto é um bando de abutres. Tá? Como são abutres os que se aproveitam da morte dela para tentar tirar proveito político, que é o que todo mundo sabe fazer, com uma desonestidade intelectual que dói, e esquecendo o principal. O cara vai para Brasília achando que vai para lá para ficar falando de Marielle e de processos que estão na mão da polícia e da justiça. São processos que já foram encerrados, já foi encerrada a investigação, está na mão do Ministério Público, já apresentaram denúncia, já tem gente presa, que eu tenho certeza absoluta que está presa de forma errada, manipulada, mas a nossa mídia é algo da pior espécie. Alguém que não fui eu falou que a mídia o jornalismo, a imprensa é aquele que sabe exatamente separar o joio do trigo. O problema é que eles publicam e usam o joio e jogam fora o trigo. Isso não fui eu que falei, foi alguém que falou. Então, dá para vocês terem a noção real do que eu estou falando. Então, a minha grande denúncia, a minha grande grita, e que eu vou voltar no assunto, é a MP 905, que acaba, pasmem, com acidente de trajeto. Você está indo trabalhar, você morre no meio do caminho, isso não é fake news, isso aí está agregado, tá? O próprio Conjur dá um tratamento a isso aí. Você sai para trabalhar, é assaltado, é assassinado, morre num ônibus, às vezes um ônibus pago pela empresa, e simplesmente vão dizer que você não tem direito a auxílio acidente, nada disso. Você não sofreu um acidente de trabalho se tiver seguro na sua empresa. Ele não pode ser acionado porque o acidente de trajeto é por sua conta e risco. Mas uma grande conquista desse governo maravilhoso que é o governo Bolsonaro, que, repito,
ele é tão ruim quanto os outros, só que pior. Ele é o coroamento de todo esse processo neoliberal, de toda essa tragédia que nós vivemos, e qual os que se dizem de oposição neoliberais também são. Todos eles. Esse câncer, essa metástase, essa febre, essa doença, essa moléstia que atacou o Brasil, toda ela tem a mesma origem. E como eu falei, desde 87, quando eu entrei na Petrobras, a partir de 1989, a gente só tinha notícia de corte, má notícia, corte, 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 eliminação, privatização, fechamento, sempre. Como diz a gente no campo, no meio da peãozada, depois que inventaram o tá ruim, nunca mais ficou bom. E é exatamente isso que acontece. Inventaram o tá ruim, nunca mais melhorou. Estamos fodidos de lá até hoje. E tem muito tempo que inventaram o tá ruim. Tá difícil. Tá difícil, mas a gente dá um jeito. Não tem galho não. Até segunda-feira, se Deus quiser, Ele vai querer. Sempre está querendo, e a gente está por aqui. A gente vai continuar do mesmo jeito, sem dezenas, centenas, milhares de visualizações, até porque a gente não vai conseguir gente nesse nível em quantidade tão grande. Acho que nós já estamos chegando perto do limite. Até segunda-feira.